paz do Senhor, meus queridos irmãos, que maravilha nos encontrarmos aqui mais este dia no canal Jornada da Leitura da Bíblia em um Ano. Prosseguimos adorando e engrandecendo o nome do nosso Deus, que a cada dia nos concede a oportunidade de nos encontrarmos aqui. Louvado e adorado seja o nosso Deus para sempre, que tem nos ajudado a estar afirmando este propósito e compromisso com os irmãos de estarmos aqui diariamente do nosso canal, anunciando a nossa agenda anual de leitura da Bíblia, para que você também realize este sonho de ler toda a palavra do Senhor, como dizem, de capa a capa, lendo de Gênesis a Apocalipse. Vamos então, irmãos, estar hoje encaminhando ou caminhando para mais um dia de leitura. Você que já fez a sua leitura de hoje, Deus abençoe ricamente. A nossa leitura anual hoje se encontra nos capítulos 41, 42 e 43 de Gênesis. Estamos no primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro classificado como Pentateuco, isto é, um dos 5 livros escritos por Moisés. Nós então estamos neste primeiro livro e estamos dando continuidade aqui também no nosso canal a leitura de um capítulo ao dia. Você pode acompanhar na playlist que está aqui em cima. Acesse a playlist e veja organizado numa pasta todos os vídeos relacionados à leitura de Gênesis. Não repare a irmã Daniele começando tímida, mais tímida do que sou, mas que Deus abençoe para podermos continuarmos neste propósito em nome de Jesus, amém? E aqui, este ano de 2022, propomos ler e fazer uma meditação de cada capítulo, um capítulo por dia, mas você pode estar acompanhando como uma reflexão diária. Eu incentivo também para você continuar neste propósito, para a glória de Deus e para crescimento do seu conhecimento da palavra do Senhor, porque o Senhor declara na sua própria palavra que nós, o seu povo, perecemos por falta de conhecimento, por falta de conhecer as Escrituras Sagradas, as Escrituras que nos revelam nosso Deus, nos revela o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então, meus irmãos, à leitura de hoje, mas não esqueça de chegando, dando o seu like, de compartilhar, de se inscrever neste canal. Queremos despertar os irmãos, amigos, também para estar lendo a Bíblia, fazer da leitura da Bíblia um hábito saudável para a nossa vida espiritual, porque sem a palavra, irmãos, estamos sujeitos a pecar contra o Senhor. Então, como Davi, queremos declarar que guardamos a palavra do Senhor em nosso coração para não pecar contra o nosso Deus. Amém? Então, neste momento reservado do seu dia, estou chegando aqui hoje à noite, né? Você vai estar de posse da sua Bíblia e vai estar comigo acompanhando a leitura do capítulo 13 de Gênesis. Vamos então, no nome de Jesus. Capítulo 13 de Gênesis. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para Neguebe com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor.
que acompanhava Abrão também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma direção, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Amém, meus irmãos, graças a Deus. Aqui concluímos este pequeno capítulo, capítulo 13 de Gênesis, mas de um grande ensinamento para nós. Nós vemos aqui que Ló e seu tio Abraão estavam retornando do Egito, lembrando que eles foram para lá por causa da fome. Passou-se o tempo, eles retornaram até mesmo numa situação vexatória, porque foi expulso do Egito por causa daquele engano, né, tramado, de dizer que ela era a sua irmã e não sua esposa, mas eles tornaram. Mas o Senhor, que é misericordioso, não lhes deixou ter prejuízos em nada, e o Senhor abençoava ricamente a Abrão e também abençoou a Ló. E nós vimos aqui que eles cresceram em propriedades de rebanhos, em ouro e em prata, tanto Abraão como Ló, seu sobrinho, de tal forma que a terra não estava comportando todos eles juntos, porque eram grandes os rebanhos, era grande demais, não podiam estar no mesmo local, até mesmo para alimentar, né? Principalmente alimentar, dar de beber aqueles animais. Por isso, iniciou-se a desavença entre os pastores. E isso não agradou em nada a Abrão. E Abrão, ele não fugiu desse problema que surgiu, nem mesmo fingiu que estava acontecendo alguma coisa. Ele
ele estava também preocupado com o testemunho que ele ia dar aquele povo que ele estava, como diz aqui, os cananeus estavam ali, os cananeus moravam ali. Então ele decidiu que não houvesse brigas entre eles. Então era necessário que eles se apartassem. Então vamos nos separar. E colocou diante de Ló toda a terra e o fez escolher. Fez escolher, ó, para onde você for, eu irei ao lado contrário, mas que não haja desavença entre nós e entre os pastores, os nossos pastores. Então, a princípio, estava se iniciando com os pastores, mas Abrão, pela sua experiência e maturidade, já estava vendo que aquilo iria afetar até mesmo o relacionamento da família, o relacionamento entre eles. Então disse: não haja contenda entre nós. Para o lado que você for, eu vou para o outro lado. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Que coisa linda, meus irmãos, quando um servo de Deus procura viver de uma forma que o seu testemunho seja verdadeiro a todos os que o cercam, a todos os que o veem, né? Contemple a boa conduta do servo de Deus. E aqui então eles se afastaram e foi dado, o próprio Abraão deu essa oportunidade a Ló de escolher. E Ló, ele levanta o seu olhar, contempla a terra, mas o seu olhar se volta às campinas do Jordão, como diz aqui, ó, então no versículo 10, então Ló olhou e viu todo o vale do Jordão, era todo bem irrigado, até Zoar era como o jardim do Senhor. Então aos olhos de Ló, ele estava fazendo uma boa escolha, estava tirando vantagens, porque os rebanhos necessitam da alimentação, da vegetação. Ele via que a terra era próspera, a terra tinha alimento e a terra ia poder mantê-lo, então ele tirou até mesmo essa vantagem pessoal apenas no seu olhar da terra, mas em momento nenhum ele analisou aquela situação, aquela escolha dele. E assim ele escolheu morar nas campinas do Jordão, no Vale do Jordão, e estendeu as suas tendas até a cidade de Sodoma. E aqui revela que os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Olha só, meus irmãos, uma escolha baseada apenas em interesses e vantagens pessoais levou Ló a estar habitando entre homens perversos que faziam coisas contra o Senhor, e que mais à frente nós vamos estar vendo o que exatamente eles faziam. Então aqui, meus irmãos, por mais que parecesse difícil para Abrão, foi necessário essa separação. Foi necessário, e o Senhor, ele vem e aparece a Abrão após essa separação. Com certeza deve ter sido difícil, era o seu sobrinho, o seu único sobrinho, o seu familiar, com certeza. Ele, por mais sábio que fosse, ele também sentiu essa separação, mas o Senhor veio em consolo, veio e falou assim: Abrão, depois, né, que Ló se foi, olhe de onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, olhe para o oeste, veja tudo isso, toda esta terra eu te darei, e darei a sua descendência, e farei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Olha que maravilha, irmãos, o Senhor retificando, o Senhor
colocando de novo a sua promessa, confirmando o que ele prometeu. E assim Abraão contemplou toda a terra, olhou tudo o Senhor e confiou no Senhor, no que o Senhor falou, que o Senhor iria dar toda a terra ao povo dele, a sua descendência. E se fosse possível contar o pó da terra, saberia exatamente como a sua descendência iria ser numerosa. E assim Abraão foi, montou as suas tendas lá junto aos carvalhos de Manre e construiu um altar em adoração ao Senhor. Eu creio que isso muito agrada ao Senhor, essa atitude também de louvor e gratidão dele, porque o Senhor reiterava suas promessas, o Senhor confirmava o que ele ia fazer e Abrão levantava e erguia um altar de adoração ao Senhor. Oh, meus irmãos, que ergamos em nossos corações esse altar de louvor e adoração e gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer, porque podemos não estar contemplando agora, mas a nossa fé é exatamente baseada não no que vemos, mas no que esperamos. Aleluia! E bem-aventurado os que creem, os que não veem e creem, e nós cremos nas promessas do nosso Deus, a principal promessa em que aguardamos hoje, a vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, que prometeu que iria voltar e nos levar para habitar com Ele nas mansões celestiais. Aleluia, glórias a Deus. Oh, meus irmãos, que momento maravilhoso, este momento de comunhão com o Senhor e com a sua palavra. Que Deus nos fortaleça a cada dia para estarmos andando de conformidade com a palavra do Senhor, com o desejo do coração do Senhor, nos tornando santos a cada dia, nos santificando, nos separando a cada dia para o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe suas vidas, que vocês sejam cheios da sua graça e da sua misericórdia a cada dia. Amém? A cada um de nós, na verdade, porque quem somos nós, meus irmãos? Quem somos nós sem a presença do nosso Deus? Porque tudo é por Ele, por causa dEle e por meio dEle e para Ele. Oh, que a nossa vida seja este canal de bênção uns para os outros e um louvor ao nosso Deus. Amém? Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Deixe o meu abraço fraternal a todos os irmãos e vamos continuar firmes e constantes neste propósito da leitura anual da Bíblia Sagrada. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus e até amanhã, se Deus assim nos permitir. A paz, irmãos.